Bem, para mim foi uma honra participar da história de Pato Branco, principalmente a partir da metade dos anos 90, quando eu assumi como diretor adjunto do campus Curitiba. E a partir dali, nós já tivemos uma possibilidade de ter uma relação um pouquinho melhor com os então campos que existiam até aquela situação. Isso foi a partir de 96 até 2000. Nós tínhamos os 3 campos iniciais, Cornélio Procópio, Pato Branco, Medianeira. Também tínhamos campos de Ponta Grossa. E a partir dali, as relações focadas principalmente na área de ensino, que era a área que eu trabalhava, foram mais intensas com esses campos, os seus planejamentos, enfim. Havia muita dificuldade naquele momento nas questões que eram administradas pelo então CETEC, né? Nós éramos da rede de centros federais e escolas técnicas naquele momento, e haviam políticas de governo naquele momento, naquele período, enfim, dos anos 90, que eram bastante duvidosos para essas instituições. Até que, a partir de 96, já na gestão do professor Paulo Alessio como diretor-geral, né, o governo, o Ministério da Educação, editou um decreto que modificou a educação profissional, né, colocou uma espécie de uma tampa nas possibilidades que essas instituições tinham para a oferta dos, então, cursos técnicos integrados, que eram, na realidade, o carro-chefe, né, dessas instituições pela sua qualidade, enfim, pelas suas estruturas, pelo seu corpo docente, pelos servidores técnicos administrativos também, que davam a esses alunos um potencial muito grande e uma formação muito boa. Isso em todo o estado do Paraná. E o Cefet Paraná, evidentemente, era uma instituição de ponta dentro de todo esse sistema, justamente por esse diferencial e sua história, né? E a direção, já com esses campos, já incorporando Campo Mourão em 95, tomaram a decisão e levaram ao Conselho Universitário um projeto que foi aprovado no Conselho Universitário para que houvesse a transformação do Cefet Paraná na primeira universidade tecnológica do país. A possibilidade que legalmente a LDB permitia e que era um desafio, porque não existia nenhum modelo desse no país, já existiam em diversos países do mundo, uma universidade especializada na tecnologia, em cursos nessa área, portanto, era um desafio muito grande de ser o modelo. Naquela época, os Cefetes do Rio de Janeiro e Minas Gerais foram convidados, mas não fizeram parte desse projeto. Eu já era do Conselho Universitário quando esse projeto foi encaminhado para o Ministério da Educação, teve um aspecto político muito forte para a sua aprovação, porque muitos desconheciam esse projeto, havia uma restrição grande de mudar o Cefet para a universidade, até por talvez receio de que os outros Cefetes quisessem também fazer essa transformação e a educação profissional ficasse fora do projeto. Mas a educação profissional estava dentro do projeto da universidade, como estavam as engenharias, como estavam as licenciaturas, né, que eram focos extremamente importantes para o ensino, pesquisa e extensão e as necessidades do Paraná e do Brasil. Então, é um projeto muito interessante, muito consistente, né, muito bem levado e conduzido pelo, então, reitor, professor Éden. Eu já era pró-reitor de graduação, né, ou seja, nós já demos uma estrutura no Conselho Universitário para funcionar como um modelo já das universidades, mas tínhamos todo o desafio para construir o projeto da universidade, né, nesse modelo de universidade tecnológica. E acho que um dos principais pontos que o projeto dava, e era um desafio muito grande também, que era um projeto que fazia algo que as universidades, eram 55 na época, né, no início dos anos 2000, não tinha.
que era o desafio de você levar a educação não só para a sede na capital, mas levar para outras regiões, né, do estado em que ela pertencia. Né? Você não podia ir para outro estado, mas levar para outras regiões, e o Paraná tem 10 mesorregiões, então já tinha Medianeira, já tinha, portanto, tinha o oeste, tinha o sudoeste, tinha o norte, enfim, ele já tinha um pouco desse modelo, mas era um desafio muito grande, né, para que essas regiões pudessem também ter um campus dessa universidade e poder levar, né, uma educação de qualidade e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social para essas regiões. E nós tínhamos, naquela primeira gestão, uma dificuldade muito grande. Depois veio a reeleição do professor Éden em 2004, né, que ainda não tinha sido transformado, mas em 2005, depois de passar por todo o Ministério da Educação, todo o Congresso Nacional, e caí na mão do Cristóvão Buarque, que era um educador, uma pessoa com uma visão bastante interessante para a educação, e esse projeto foi levado e foi aprovado. Né? Foi aprovado no dia 7 de outubro, nunca esqueço, uma sexta-feira, comemoramos muito com os campos existentes, já tinha o campus Santa Helena de 2003, e eu me lembro que nós comemoramos sexta, sábado, domingo, enfim, a equipe toda, tanto os campos que existiam, mas segunda-feira a pergunta era, tudo bem, e agora? O que nós vamos fazer no sentido de dar a característica de uma universidade no ensino, na pesquisa, na extensão, a responsabilidade de você ter atuação em todos os campos e ser avaliado a partir de agora em todos os níveis. Não só a avaliação institucional, a avaliação dos cursos, na graduação, na pós-graduação, como crescer e se desenvolver. E naquela época nós tínhamos apenas 4 engenharias, tínhamos 4 bacharelados de Pato Branco e um corpo de professores de ensino superior muito pequeno, com ainda uma capacitação ainda reduzida, e tínhamos 3 mestrados e um doutorado. Era muito pouco para uma universidade, nos modelos das universidades tradicionais que já existiam no Paraná e no Brasil inteiro. Nós precisávamos de 2 fatores simples. Nós precisávamos de servidores e recursos financeiros, que era uma moeda extremamente disputada por todas as universidades e todo o sistema educacional em todos os níveis. E não tinha nenhuma proposta para que isso viesse. Então nós tínhamos uma dúvida muito grande como fazer esse processo num prazo mais curto e termos a consistência de uma universidade de fato, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. E em 2007, na segunda gestão do professor Éder, em abril, o governo, já na gestão do ministro Haddad, levou a Andifes, eu estava nessa reunião, a proposta de um projeto de reestruturação das universidades federais, chamado Projeto do Reúne. Houve muita dúvida na época, muita relutância, né? Ninguém entrou em julho, aconteceram movimentos, enfim, sem uma razão específica, né, do que existia. Mas era um projeto muito bem direcionado, ou seja, você ganhava no teu projeto, para a graduação, especificamente para a graduação, você ganhava recursos para poder fazer todo o processo que você teria de ampliação, e os projetos dos cursos você receberia professores e técnicos administrativos para ampliação desse projeto. E aí eu fui um dos autores desse projeto, em abril, em julho, daí 33 em julho, em outubro, em julho fizeram adesão, daí em outubro as demais fizeram e só faltava a nossa. A universidade fazer o seu projeto, aprovar no Conselho Universitário e levar para o Ministro da Educação. E eu fiz parte desse grupo que fez o projeto, e me lembro até hoje, no domingo, quando a relação do valor financeiro, que era baseado na cabeça aluno, na ampliação de vagas, né, para cada curso, eu vi o valor do financeiro e o que vinha de pessoal, né, dentro dos projetos dos campos que existiam, né, e vim conversar com o reitor, e falei ao reitor que nós estávamos lá em processo, inclusive, de eleição
né, que eu era o candidato apoiado pelo reitor Éden para... era um dos candidatos, né? Naquele momento era um dos candidatos, mas iria fazer a minha participação como candidato, enfim, para a eleição que ocorreria no final do ano. E eu falei ao professor Éden que nós tínhamos que entrar, porque era um projeto que a gente nunca mais saberia se haveria uma possibilidade dessa no governo, ou seja lá qual for, nas dimensões que o projeto tinha. E aí esse projeto foi aprovado, foi escrito aprovado por todos os campos da época, foi levado ao Conselho Universitário, dia 17 de dezembro, foi aprovado, e o ministro ligou para o professor Éden, parabenizando, encaminhado e assinado em março de 2008. Esse projeto, então, possibilitou uma expansão da universidade quantitativa e qualitativa, com uma projeção de planejamento para alguns anos, né? E começamos esse projeto que possibilitou os campos da época aumentarem seus quadros, e melhorarem seus laboratórios, construírem suas bibliotecas com mais qualidade, que era necessário para a educação superior, e, ao mesmo tempo, restaurantes universitários, visto que nós íamos receber um tipo de aluno diferente, né, e que esse processo devia existir com um apoio estudantil, que também era um outro projeto que era extremamente importante para o tipo de aluno que viria. E foram feitos os projetos, todos eles qualificados. Claro que você tem um receio da quantidade muito grande de você administrar isso com todos os critérios que o serviço público exige, né, e cuidados que o serviço público exige, porque você tem que fazer teu relatório, tua prestação de contas, então tem que ter a lisura, tem que ter todo o processo legal que você tem que obedecer. E na época eu me lembro que nós tínhamos tínhamos a certeza que os projetos de engenharia, licenciatura, e com a vinda de servidores qualificados, tanto docentes como técnicos administrativos, docentes principalmente com titulação de doutorado, haveria a indução da pós-graduação e o aumento da extensão também. E foi o que aconteceu. Os mestrados e doutorados foram também tendo uma expansão bastante grande, e a universidade passou a tomar corpo como um projeto realmente de uma universidade, no modelo de uma universidade tecnológica. Tanto que nós, a partir dali, conseguimos implantar o campus de Guarapuava, depois o campus de Santa Helena, os outros campos que vieram antes, que era Londrina, Pucarana, Toledo, que vieram na sequência também, totalizando hoje 14 campos na instituição. E acho que cada região se beneficiou com isso. Eu tenho certeza que Sudoeste, né, já tendo um campus dos mais antigos, como Pato Branco, tinha realmente essa demanda, conseguiu ampliação de áreas, conseguiu um projeto também qualificado para cursos que seriam importantes para a universidade e para a região, principalmente, porque cada região tem um perfil. E Pato Branco teve a competência de fazer o seu projeto, né, comemora agora, 17 de abril, seu 25º aniversário, consequentemente, já dentro de um campus, de um dos melhores campos, né, não só do Paraná, como do Brasil também, né, fazendo a consolidação de um projeto que certamente ainda tem muito a ser acrescentado dentro do que a região precisa, a cidade precisa, a região precisa, o Paraná e o Brasil precisam também de um campus da universidade, já que está ficando claro, ficou claro nos anos seguintes, até pelo surgimento de outras universidades, hoje são 63, que para um país da nossa dimensão, nós não podemos ter o sistema universitário público, principalmente o federal, não desqualificando nem estadual, muito pelo contrário, e o privado também, mas principalmente a educação pública, né, seja ela federal ou estadual, com um papel fundamental para que haja essa possibilidade de que as pessoas em todas as regiões do Brasil possam formar os seus jovens, fixar os seus jovens e, a partir dali, permitir,
né, que haja esse desenvolvimento das regiões, das cidades, enfim, que é o que está acontecendo em termos do surgimento do número de campos. Então, eu me senti muito honrado como pró-reitor e como reitor depois de ter esse projeto do Reúne, um projeto que possibilitou essa dimensão da universidade, hoje já num projeto de internacionalização bastante forte. Esse projeto da internacionalização que começou na minha gestão está sendo fortalecido na gestão do professor Pilati, também na gestão do professor Eden, no sentido de que você tem esse modelo relacionado com outras universidades tecnológicas e outras universidades do mundo, na questão de duplas diplomações, do intercâmbio de professores e alunos, de projetos acadêmicos e científicos, melhorando, enfim, toda essa rede de universidades tecnológicas. Outras dimensões também foram colocadas em função desse projeto, que é o ensino à distância, a educação aberta, que possibilitam também ampliar essa dimensão de educação superior e formação de recursos humanos para todas as regiões do país. E então eu tenho só a parabenizar o campus de Pato Branco, todos os seus servidores, todos os seus alunos, todas as pessoas que fizeram parte dessa história, né, que começou em 93, mas certamente desde 93 tem o papel de todas essas pessoas, as lideranças políticas, as lideranças da comunidade que permitiram que a cidade de Pato Branco tivesse esse desenvolvimento que teve e hoje o campus ser o que tem como projeto. Tenho certeza que o projeto de Pato Branco é muito maior e vai envolver as pessoas hoje na administração do professor Idemir e com toda a participação de todos os ex-diretores e os novos que virão, no sentido de sempre ter os projetos inovadores e os cursos que a cidade precisa, a região precisa e o Paraná precisa. Então vai o meu abraço e meu agradecimento a toda a comunidade. Acho que é mais do que merecido essa presença do campus Pato Branco, e a comemoração de 25 anos numa dimensão que a gente imaginava, mas claro que a gente torcia para que ela fosse exatamente como está sendo, né? Com uma participação muito grande, com uma qualidade muito boa e o papel que ele vem representando. Então, parabéns a todos mais uma vez e muito obrigado pelo apoio durante o tempo que eu estive à frente aí do projeto e continuo, né, fazendo os projetos para que campus Pato Branco e a UTFPR possam cada vez mais fortalecer o seu papel na educação superior do nosso estado, do nosso país.